Olá, hoje a gente vai explorar um conceito que desafia um pouco a nossa ideia de progresso, a desmodernização. Parece estranho, né? A gente fala tanto em avançar, modernizar, mas e quando as coisas parecem andar para trás? Para guiar a gente nessa conversa, temos aqui alguns trechos de um livro colaborativo, Desmodernização, o futuro no passado. Ele junta ensaios de vários especialistas, historiadores, antropólogos, sociólogos. Exato. É um livro bem rico que olha para esse fenômeno de ângulos assim, bem diferentes. Tem análises que vão, olha, desde a Roma antiga até casos super recentes e, infelizmente, bem dolorosos como Iraque, Palestina, Tajiquistão. E também tem umas reflexões mais teóricas, né, sobre o que significa essa marcha ré. E a nossa missão aqui é justamente tentar, desvendar esse conceito. O que é demodernização na prática? Como ela aparece? E acho que o principal, como isso faz a gente questionar aquela ideia de que modernizar é sempre o caminho único e irreversível. Parece que a gente está olhando para sociedades que perderam algo, né? Então vamos começar a desempacotar isso. Por onde a gente começa a entender essa ideia? Olha, o ponto de partida que o Yakov Rabkin apresenta no livro é definir demodernização como uma regressão na escala da modernidade. Ou seja, não é só um declínio econômico, sabe, ou uma crise que passa. É um movimento que reverte mesmo características que a gente considera modernas numa sociedade. Isso já bate de frente com aquele otimismo de alguns pensadores, né? Aqueles que veem o mundo numa linha reta de progresso quase. Sim, exatamente. O Rapkin coloca essa ideia em contraste com visões mais lineares, aquelas que falam, por exemplo, num declínio global da violência ou num avanço sem parar da racionalidade. A demodernização sugere que essa trajetória não é garantida. Pode sim ser revertida. E os sinais dessa reversão que os curadores descrevem na introdução do livro são bem concretos e chocantes muitas vezes. Tipo o quê, por exemplo? Pensa assim, profissionais super qualificados, médicos, engenheiros, forçados a trabalhar como, sei lá, taxistas, vendedores, coisas que não exigem a formação deles. Institutos de pesquisa fechando as portas, sabe? Fábricas abandonadas, infraestrutura básica, pontes, estradas, se deteriorando sem conserto. E em casos extremos, a gente vê o colapso total de estados, né? Como no Iraque, na Líbia, que retrocederam décadas, séculos talvez, em organização social, qualidade de vida e até a volta de práticas brutais, né? Como aquelas decapitações filmadas, divulgadas. E essa regressão não é só material, pelo jeito. Afeta também a identidade, o jeito como as pessoas se veem e se relacionam. Totalmente. Os autores apontam muito para isso. O ressurgimento de identidades que são baseadas em clã, tribo, etnia, religião e que passam a ter mais peso que um sentimento de identidade nacional comum a todos. E isso não é só em zona de conflito, viu? A gente vê ecos disso até em países ditos ocidentais, com crescimento de nativismo, de políticas identitárias mais fechadas. A própria conversa muda, né? O debate com fatos, argumentos, perde espaço para discurso moralizante, polarizado, aquela coisa do eixo do mal, sabe? E as fake news, né? Por toda a parte, minando a confiança, o pensamento crítico. Um dos textos fala que a mídia pode virar um instrumento de obscurantismo. Nossa, é assustador pensar na mídia, que deveria informar agindo assim. E você mencionou um ataque ao conhecimento. Sim, esse ponto é central. Aparece várias vezes. A demodernização parece caminhar junto com um ataque à racionalidade, ao conhecimento especializado, à educação. Se conhecimento é poder, como dizem lá na introdução, então degradar ou suprimir o conhecimento, seja destruindo universidade, causando fuga de cérebros ou com desinformação mesmo, é uma ferramenta poderosa, né? Para quem ganha com essa regressão. Não é só perder prédio, infraestrutura, é perder a capacidade de pensar, de criar, de manter tudo isso. Para entender melhor essa dinâmica toda, o livro busca paralelos na história. E um dos capítulos, do historiador Fabian Zuck, leva a gente para Roma Antiga.
Olhar para a queda de Roma pode ensinar alguma coisa sobre demodernização? O Zucchi argumenta que sim. Primeiro, ele identifica aspectos lá da República, do Império Romano, que a gente pode ver como formas de modernidade antiga, vamos dizer. Uma estrutura de governo complexa, né, com separação de poderes, leis escritas, uma infraestrutura incrível, estradas, aquedutos que uniam tudo, e aquele conceito de romanitas, uma identidade cultural que tentava integrar os povos conquistados. Mas Roma caiu. O que nesse declínio romano parece com a demodernização que a gente está falando agora? Zucchi foca exatamente aí. As causas da queda são super complexas, debatidas até hoje. Fatores econômicos, pressão de migrações, a tal Völkerwanderung, instabilidade política. Hoje, a maioria concorda que foi uma combinação de coisas. Mas o jeito como esse declínio aconteceu, isso é bem revelador. E como foi esse jeito? Olha, teve uma simplificação clara em várias áreas. A qualidade da cerâmica, por exemplo, caiu muito em vários lugares, ou sumiu sendo trocada por pote de madeira, talvez. Equipamento militar, tipo elmo, ficou mais simples, mais barato de fazer. E se perdeu o conhecimento técnico sofisticado, sabe? Ficou difícil fazer vidro bom ou consertar estruturas complexas, como os aquedutos. O de Lyon, na Gália, é um exemplo que ele cita. O padrão de vida caiu, as casas pioraram, a desigualdade aumentou e a economia se fragmentou, voltou a ser muito mais local. E na cultura, você falou da barbarização. O que é isso? Zucchi usa esse termo alemão, Barbariesion. Não quer dizer só que chegaram povos bárbaros, mas que a própria população do império foi aos poucos adotando costumes, roupas, estilos de vida não romanos. Isso aconteceu à medida que a cultura clássica perdia força, centralidade. Há uma mudança cultural profunda mesmo, um afastamento do que era antes. Então, a grande lição que o Zucchi tira de Roma para nossa discussão é que a perda de conhecimento prático, a simplificação técnica, a fragmentação econômica são sinais claros de um processo que a gente pode chamar de demodernização. E ele faz uma observação que eu acho muito boa. Quando uma sociedade começa a desvalorizar o saber técnico do dia a dia, talvez jogando ele para trabalhador mal pago ou confiando demais em tecnologia que poucos entendem, ela pode estar criando a própria fragilidade. Manter e passar para frente o conhecimento prático local é vital. A modernidade romana, por mais incrível que fosse, se mostrou reversível. Isso dá o que pensar. Saindo da história antiga e voltando para o nosso tempo, o livro analisa casos modernos que mostram essa reversão de forma, assim, bem dramática. O Iraque é um exemplo muito forte, certo? Sim. Vários capítulos falam do Iraque. É um caso clássico de um Estado que, era autoritário, tinha muitos problemas sobre o regime Baath, mas ele tinha instituições, tinha infraestrutura, um nível de educação, de desenvolvimento social, que foram destruídos com violência. Os textos mostram bem o paradoxo daquele regime, investia em modernização, nacionalizar petróleo, educação, mas ao mesmo tempo usava táticas tribais, tipo forçar juramento de lealdade na TV, sabe? E promovia divisões sectárias bem profundas. E a demodernização foi um processo lento ou foi algo mais abrupto? Foi uma mistura, mas a intervenção externa, a ocupação a partir de 2003, foram catalisadores brutais. Os textos falam em demodernização forçada. Mesmo antes da invasão, as sanções econômicas já minavam a capacidade do país, inclusive intelectualmente, sabe? Impedindo o acesso à revista científica, material de pesquisa. Depois de 2003, aí foi uma destruição deliberada mesmo, sistemática. Destruição em que sentido? Infraestrutura essencial, usina de energia, sistema de água, tudo destruído. Curiosamente, pouparam o Ministério do Petróleo, né? Universidades, centros de pesquisa, queimados, saqueados, destruídos, milhares de laboratórios inutilizados. E teve uma campanha de assassinato e sequestro de acadêmicos, uma fuga de cérebros terrível e a destruição cultural. O saque do Museu Nacional de Bagdá, né? Uma vergonha.
artefatos históricos vendidos na internet. Alguns autores, como o Detlev Quinton, usam termos como orientalização para descrever essa imposição de uma imagem atrasada ao país. E o Hitoshi Suzuki analisa como, já na guerra Irã-Iraque, existe um esforço do Iraque e de aliados ocidentais para demodernizar o Irã revolucionário. Fica claro que, nesse caso, a demodernização não foi um acidente. Foi resultado de ações bem concretas, muitas vezes intencionais, o que mostra que esse processo pode ser ativamente engenheirado, né? E não só um declínio gradual. Exato. E essa ideia de intencionalidade também aparece forte em outro caso analisado, a Palestina, no capítulo do Ilan Pappé. Como a desmodernização se aplica à Palestina? O Pappé argumenta que houve uma interrupção forçada do desenvolvimento lá. Sim, exatamente. Ele foca em como um processo de modernização palestina, que estava acontecendo ali na primeira metade do século XX, foi brutalmente interrompido pela Nakba em 1948. E, depois, pelas políticas de ocupação, principalmente em Gaza. Para analisar isso, ele usa um conceito-chave da Sarah Roy, Disdevelopment. A gente pode traduzir como regressão ou desenvolvimento. E qual a diferença disso para o subdesenvolvimento que a gente costuma ouvir falar? É uma diferença crucial, viu? O subdesenvolvimento geralmente implica dependência, ok? Mas ainda pode ter algum crescimento limitado ali dentro. A regressão, o de-development, é um processo ativo, deliberado, que mina a capacidade da economia e da sociedade de se desenvolver sozinha. É tirar os meios para a transformação estrutural, impedir que se corrija, que progrida. E como isso aparece na prática na Palestina, segundo o texto? Bom, através da destruição constante de infraestrutura, das restrições severíssimas de movimento de pessoas, de mercadorias, que sufocam a economia. Negação de acesso à saúde adequada. O texto até cita um relatório de 2016 que dizia que o sistema de saúde estava à beira do colapso. E as consequências diretas da ocupação, né? Desemprego, pobreza, gigantescos. Para Pappé e para Roy, essa situação não é um efeito colateral triste do conflito, é uma estratégia política consciente. É um conceito forte esse de development, porque aponta para uma ação deliberada de impedir o progresso do outro. Mostra mais uma forma de como a demodernização pode acontecer. Sem dúvida. E o livro traz ainda outro exemplo, bem diferente, o Tajiquistão, que o Richard Foltz analisa. É um caso de colapso pós-soviético extremo. Tajiquistão já era a república mais pobre da União Soviética, né? Sim, e a situação piorou demais depois da independência em 91 e da guerra civil que veio logo depois. O interessante lá é que a desmodernização teve umas características bem próprias. Por exemplo, aconteceu uma reversão da urbanização. As pessoas voltaram das cidades para o campo para tentar sobreviver com a agricultura de subsistência. O contrário do que acontece no resto do mundo, né? E também estruturas sociais tradicionais, tipo rede de clã, vizinhança, mahala, que sobreviveram ao período soviético, ganharam ainda mais força. Elas preencheram o vazio que o colapso do Estado deixou. E quais foram as causas desse colapso, dessa regressão toda? Falhas do sistema soviético? Foltz aponta para uma combinação. A industrialização forçada soviética foi um fracasso em muitos pontos. Projetos gigantes, ineficientes, muita corrupção e um dano ambiental terrível. A monocultura do algodão acabou com o solo, contribuiu para o desastre do Mar de Aral. A economia sempre foi extrativista. Com o fim do RS e a Guerra Civil, a pouca indústria que tinha praticamente sumiu, a produção caiu 80%. A agricultura tem problemas enormes e o país ficou super dependente de uma única grande indústria, uma fundição de alumínio, a talco, que consome uma quantidade absurda de energia e ainda depende de matéria-prima importada. Ou seja, um ciclo vicioso de dependência, pobreza, infraestrutura ruim. Exato. E junta isso com a migração em massa de homens para trabalhar na Rússia, que deixa um buraco na mão de obra local, e um vácuo religioso deixado pela supressão soviética, que abriu espaço para influências de fora, conflitantes, tipo o arabismo, o proselitismo do Irã.
O caso do Tajiquistão mostra como a demodernização pode vir de um colapso do sistema, de falhas de planejamento de muito tempo atrás e da persistência de estruturas pré-modernas quando o Estado falha. Mostra que legado histórico e falha estrutural criam um terreno fértil para essa regressão. Olhando para esses exemplos tão diferentes, Roma, Iraque, Palestina, Tajiquistão, e as ideias teóricas que o livro traz, como a gente pode amarrar isso tudo? Existem mecanismos comuns por trás desses processos de demodernização? Olha, embora cada caso seja um caso, alguns temas aparecem sempre e se ligam com as teorias discutidas, sim. Um ponto central parece ser o Estado enfraquecido, sabe? A perda da capacidade do Estado de lidar com as complexidades, as tensões da vida moderna. Seja a tensão entre mercado e indivíduo, como diria o Alan Turing, ou a capacidade de garantir segurança e acesso a oportunidades, como naquela teoria das ordens de acesso do North, Wallace e Weingast. Quando o Estado falha ou vira predador ele mesmo, aí abre espaço para a fragmentação, para o retorno a formas mais básicas de organização social. E a questão da racionalidade, do conhecimento, que a gente falou no início. Essa é fundamental. Vários autores sugerem que a modernidade tem vertentes diferentes, e uma delas, talvez mais focada numa racionalidade instrumental, meio fora de contexto, talvez ligada a certas formas de neoliberalismo, de tecnocracia, pode, olha que paradoxo, levar à perda de outras formas de saber, de coesão social. E isso deixa a sociedade mais frágil. A erosão da confiança, a desinformação se espalhando, o ataque direto a instituições de ensino, de pesquisa, como a gente viu no Iraque. São mecanismos claros de demodernização, porque minam a capacidade coletiva de entender a realidade e agir sobre ela. E, como o C.N. Eisenstadt alertou, as próprias ferramentas da modernidade, tecnologia, organização de massa e ideologias podem ser usadas para destruir. Não são só reações pré-modernas. Faz sentido. Então, depois dessa nossa exploração toda, fica bem claro que a modernização não é uma estrada de mão única, né? A demodernização é real, é complexa, tem muitas caras, pode ser um declínio lento pela perda de saber prático, como em Roma, ou uma destruição rápida, intencional, como no Iraque, pode ser estratégia política, como se argumenta para a Palestina, ou resultado de colapso do sistema, como no Tajiquistão. Aquela ideia de progresso linear garantido fica bem abalada. Exatamente. E talvez a reflexão final que esses estudos deixam para a gente seja sobre a nossa própria situação, né? A gente observou a perda de conhecimento prático, a dificuldade de manter infraestrutura, tanto lá em Roma quanto nos exemplos de agora. O Fabian Zucchi ressaltou como valorizar o saber técnico local é crucial. Isso faz a gente se perguntar, no nosso mundo de hoje, tão especializado, globalizado, talvez obcecado com certos tipos de inovação muito específicos, será que a gente não corre o risco de negligenciar habilidades essenciais, laços sociais, a resiliência que vem da diversidade de conhecimentos, de práticas? Será que, sem perceber, a gente está criando vulnerabilidades para novas formas de demodernização, mesmo nas sociedades que se acham no topo do avanço? Como a história de Roma sugere, talvez a modernidade, em qualquer época, seja mais frágil do que a gente gosta de imaginar.